vamos, neste momento, ouvir a palavra através da vida do seminarista Paulo. Nós estamos na nossa comunidade em um processo na escolha de um auxiliar, e o Paulo faz parte desse processo. Quero convidar o Paulo a vir aqui à frente, vamos orar por ele. Você ore aí para que Deus abençoe a escolha do conselho e que Deus abençoe ao Paulo também neste momento. Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra nessa noite, porque temos sede de Ti. Precisamos, ó Deus, da Tua santa e poderosa palavra para discernir, ó Deus, as intenções dos nossos corações, ó Pai. A Tua palavra nos ensina isso, que a Tua palavra é poderosa. Ela divide aquilo que é indivisível. Ela demonstra, ó Deus, as nossas intenções, expõe, ó Deus, as nossas falhas e nos leva ao arrependimento. E neste momento, Senhor, nós pedimos que, através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor use o Paulo para glorificar o Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que privilégio poder estar aqui com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse no coração, na vida, na mente, na integralidade do ser de cada um de vocês. Vocês que nos visitam, que o Espírito Santo seja abundante no acolhimento da sua vida, e essa também certamente é a sua casa, é o seu lar, onde o povo de Deus se reúne para engrandecê-lo. Vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelas lives, que o Senhor também se faça presente no seu lar nesta hora, na sua vida. E querido, querida, quando tiver a oportunidade, esteja aqui presencialmente, para que em comunidade você possa também adorar presencialmente. Queridos, meu nome é Paulo, seminarista Paulo Bosque, eu sou quartonista lá do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Eu gostaria de apresentar a vocês a minha esposa, pedir para ela passar um pouco de vergonha, fica de pé. Olha lá, minha esposa Cássia, e o Ian tá dando tchau, tá vendo, gente? O Ianzinho tá lá, ó, escondido, tá um pouco acanhado. Então, que Deus abençoe a vida de cada um e vocês se lembrem de nós, dessa família, do nosso ministério em suas orações, tá bom, meus queridos? Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de segundo livro de Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nós não leremos ainda, mas deixe aí a sua Bíblia aberta. Segundo livro de Reis, capítulo 4. E antes, meus queridos, de nós adentrarmos na leitura do texto, eu gostaria de falar com vocês sobre escassez. Escassez. Eu estava vendo uma matéria semanas atrás, falando sobre a escassez econômica, a escassez de mercado, e eu fiquei curioso com relação a isso. E o que eles explicavam? Que o mercado automotivo, ele enfrentaria sérias ameaças em seu faturamento no segundo semestre deste mesmo ano de 2001, devido à escassez econômica. Uma pecinha de poucos centímetros quadrados faltou no mercado e milhares, dezenas de milhares de automóveis não puderam ser finalizados e colocados para venda. E isso trouxe um desamparo para o mercado. Os economistas estavam lamentando essa escassez e, consequentemente, essa escassez ela traria um desamparo no setor econômico, em especial quando nós pensamos no setor automotivo. Quando nós falamos em escassez, nós temos uma série de nuances, de aspectos da escassez. Certa vez eu pude presenciar também o desamparo no desabafo de uma mulher, no desabafo de uma senhora, que ela andava pelas ruas do seu bairro e ela, na vizinhança, ela percebia algo estranho. Uma criança que não parava de chorar, que ora era vista numa casa, ora era vista noutra casa, ora noutra casa. E essa criança chorava, e essa criança sem um acolhimento necessário, e essa criança sem um cuidado preciso. E ela então foi buscar saber o que estava acontecendo. E essa criança havia sido abandonada logo ao nascer, uma criança de cerca de 1 ano e meio de idade.
abandonada pela sua mãe, que já tinha outros 3 filhos, e não pôde dar o devido cuidado a essa criança, então largava aos cuidados de quem ali pudesse, naquele momento, estar acolhendo essa criança. Mas o fato é que essa criança, ao olhar dessa senhora, ela nos dizia: Paulinho, por que tanta escassez na vida deste bebê? Por que tanto desamparo na vida de um bebê que nem tem consciência de quem ele é ainda? Por que tanto desamparo na vida deste bebê? Queridos, escassez, desamparo, ele não é uma especialidade do nosso tempo, não é uma especialidade do nosso século, mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, em especial neste tempo, neste texto que nós leremos, nesta unidade que nós leremos neste momento, nós podemos perceber uma grande escassez na vida de uma pessoa. Na verdade, uma grande escassez na vida de uma família. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. 2 Reis, capítulo 4, do 1º versículo até o 7º versículo. Nos mostra assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Convido mais uma vez, queridos, a orarmos nesta hora e que você peça a iluminação do Santo Espírito de Deus, pois só através dessa iluminação é que podemos entender, compreender, assimilar a palavra, e que essa palavra ela não seja apenas teórica, mero conhecimento, mas que ela se reflita nas nossas práticas, no nosso dia a dia. Querido Deus, amado Pai, pelo Teu Santo Espírito, nós clamamos a Ti, que nesta hora o Senhor venha com a iluminação necessária, Deus. Ilumine as nossas mentes e torne o nosso coração um terreno fértil, para que a Sua palavra, a Sua Escritura, a Sua voz para nós, ela dê frutos através das nossas vidas. Que o Evangelho seja realmente vivido e desenvolvido em ação através das nossas vidas. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, o contexto pelo qual se passa aqui esse livro, nós vemos que Eliseu, um profeta, um homem de Deus reconhecido neste tempo, e ele substitui, talvez aí para muitos, o grande profeta veterotestamentário, Elias. Elias, que foi usado grandemente por Deus para realizar milagres, obras extraordinárias, grandes maravilhas. E agora, quando ele vai percebendo que Deus o tomaria para si, ele chega para Eliseu, que era o seu discípulo, e diz: me pede o que você quer, Eliseu. E Eliseu, como um primogênito dos discipulados e como um primogênito que tem direito a uma porção dobrada da herança, ele diz: dá-me a porção dobrada do seu espírito. E nós vemos, de certa forma, consequentemente, na vida de Eliseu, no início do ministério de Eliseu, que, de fato, a vida dele é pautada por muitas ações miraculosas. Deus utiliza-se de Eliseu para realizar muitos milagres, para fazer muitos feitos, até feitos por demais parecidos com aqueles que Elias já havia feito, inclusive este do texto que nós lemos.
comentaristas bíblicos vão dizer que o grande tema pelo qual percorre, não o livro de Reis, mas o ministério de Eliseu, é o apontamento de Deus como aquele grande provedor e supridor das necessidades do seu povo. E isso tanto quando nós pensamos no aspecto coletivo, Deus realizando milagres e suprindo a coletividade, mas também de forma mais individual, pessoal, como nós podemos enxergar neste próprio texto que nós lemos, queridos. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos uma realidade que nós expomos na nossa introdução, uma realidade de escassez, uma realidade que beirava o desamparo e a completa desesperança na vida de uma mulher, na vida de uma viúva e não só, mas também na vida de toda a sua família, de seus filhos. Há escassez na vida desta viúva. Há uma escassez, nos é dito que ela chega ao profeta Eliseu e desesperada, porque ela havia perdido seu marido, que era um dos discípulos dos profetas, e ela estava na iminência. Batia à porta também o desamparo dela perder os seus 2 filhos, dos seus 2 filhos serem levados como escravos. E aí você que é pai e você que é mãe, eu estou caminhando, eu já sou pai, obviamente, já pego o meu filho nos braços. Eu queria que fosse 2, mas Deus quis que fosse um só. Mas temos tempo. Você pode se aproximar do quão dolorosa possa ser essa dor de ter o seu filho ou os seus filhos sendo levados por conta de algum problema, de alguma dívida, de alguma coisa que havia ficado para trás. No entanto, essa situação ela é muito mais potencializada do que talvez nós possamos tentar nos aproximar hoje, devido ao contexto daquele tempo. Então, o contexto que nós vivemos é completamente diferente. Aquele contexto, o contexto veterotestamentário, patriarcal, onde o homem é o grande supridor do seu lar, onde o homem é aquele grande provedor da esperança, de tal forma que é ele quem traz a esperança para a família, e quando não se tem a figura do homem, os filhos, especialmente homens, são aqueles que dão continuidade à família, mas não só, dão continuidade ao sustento da família, ao trabalho do pai, ou seja, os filhos, neste caso, são ou refletem a completa esperança para essa mulher, para essa viúva, que já havia perdido seu marido e agora está na iminência. Os filhos eram tão importantes que a mulher era considerada por demais abençoada quando ela dava luz a um filho menino, devido a este contexto. Então, é dentro dessa realidade. Então, quando essa ameaça está batendo as portas desta viúva, era como se fosse um próprio atestado de morte para ela. E por que um próprio atestado de morte? Porque há uma escassez na vida dela. E aí existe uma desesperança para os seus próprios filhos, que agora seriam também não apenas órfãos de pai, mas também órfãos de mãe, e seriam tidos ou estariam como escravos. E por que é tão desesperador? E aí você poderia me perguntar, mas Paulino, não existem leis que acolhiam viúvas, órfãos e estrangeiros naquele tempo? Sim, haviam leis. Inclusive, havia uma lei que se durante 6 anos, levando em consideração se esse credor levasse esses meninos, durante 6 anos eles trabalhariam e no 7º ano eles seriam libertos por causa desta lei que desobrigava ou perdoava as dívidas ao 7º ano. No entanto, não há nenhuma comprovação histórica do povo de Israel de que essa lei fora sequer cumprida 1 vez, 2 vezes. E essa mulher provavelmente sabe disso. Haviam leis sim, mas o povo rebelde, falho, não cumpria essa lei. Então, de certa forma, essa ameaça, ela quebra com todas as esperanças da vida dessa mulher, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Por que eles eram acolhidos? Porque eles não tinham família. Aquele que vinha de outra nação não tinha uma família para acolhê-lo, de forma que o povo servia por esse acolhimento. A viúva havia perdido seu marido, ela não tem mais família, de forma que agora o povo lhe serve por família. Os órfãos não têm família, agora o povo lhe serve por família. Há uma grande
escassez na vida dessa mulher e ela chega desesperada. E como que nós podemos afirmar que essa mulher chega desesperada diante do profeta Eliseu? Um verbo que a NVI traduz por falar, ela chegou a falar com Eliseu, e a Ara traduz por clamou, que é o tsaak no hebraico. Ele traz uma conotação de grande intensidade, como se esse clamor ele fosse derramado por meio de lágrimas, é um completo desespero. Há escassez na vida dessa mulher, então imagina ela ao chegar o credor e ela diz, espera que eu vou resolver essa situação, e ela deixa os seus filhos em casa e ela sai correndo a pés descalços naquele chão batido e perigoso, com pedras pontiagudas atrás do profeta, e ela sai correndo e talvez tropece e caia, mas ela continua firme, até que ela chega diante do profeta e ela se joga nos seus pés e ela clama, me ajuda! Me ajuda! O meu marido, o teu servo, morreu. E você sabe muito bem que ele era temente ao Senhor. E agora tem um cara querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Me ajuda. Isso é a morte para mim. O que eu faço, Eliseu? Há escassez na vida daquela mulher. O profeta lhe pergunta, o que você quer que eu te faça? Como eu posso te ajudar? Me diz o que você tem na sua casa. E ela diz, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Há escassez na vida dessa viúva. Queridos, mas assim como nós percebemos escassez na vida dessa mulher, quando nós olhamos para os nossos tempos, nós não nos enganamos, nós vivemos um tempo de grande escassez, principalmente quando nós olhamos para a nossa nação. Nós vivemos uma escassez quando nós olhamos para os dados do IBGE, e esses dados apontam cerca de 14,4 milhões de pessoas desempregadas. Há escassez na nossa nação, há escassez também em nosso meio, da mesma forma que a escassez tomava conta da vida daquela viúva. E eu não sei vocês, mas eu já me deparei com muitas pessoas que não eram mendicantes, que não eram pedintes, e eles estavam à frente de padarias, de mercados, de postos de combustíveis, pedindo um auxílio para que eles pudessem complementar a sua despesa, para que eles pudessem colocar comida à mesa para os seus filhos. São pessoas que muitas vezes ganham aí um salário mínimo e tem que muitas vezes fazer uma escolha entre se no final do mês ela paga o aluguel ou se ela de fato coloca comida na mesa. Há escassez da mesma forma, queridos, também nas nossas vidas. Há escassez e muitas vezes nós nem nos atentamos que ela está muito do nosso lado. Muitas vezes nós nos achegamos a uma pessoa, nós vamos conversar com uma pessoa e aí nós perguntamos para ela, e aí, tudo bem? Está tranquilo? E nós torcemos para que ela responda, está tudo bem, porque aí eu caio fora e eu não tenho mais responsabilidade para com aquilo. E eu falo isso porque isso aconteceu comigo. No seminário, um colega nosso, no 3º ano, ele contou um testemunho. Ele contou um testemunho para nós que isso me envergonhou. Muitos seminaristas, eles vêm de outros estados e eles ficam ali durante a semana em Campinas e aos finais de semana eles vão para suas igrejas em outros estados, em Minas, Rio de Janeiro, Paraná. São diversas realidades que nós encontramos ali. E certa vez ele dizia para nós, um cara que todo dia eu estava do lado dele perguntando se estava tudo bem, se estava tudo legal, mas nunca de fato sentei-me para conversar intimamente com ele, de fato averiguar se estava tudo bem. Ele disse, teve um dia, queridos, e ele com uma esposa e um filho de 6 a 7 anos na época, ele disse, eu tive que voltar para a minha igreja no final de semana e eu não tinha condições de levar a minha mulher e meu filho, então os deixei aqui. Tive de ir sozinho para lá. Mas o que mais me chocou foi que ele disse, eu tive que escolher entre o café da manhã e o almoço porque eu não tinha dinheiro para as 2 refeições. E aí ele tinha que escolher entre o café e o almoço, que são as 2 mais consistentes, para ele poder continuar a jornada dele até em casa.
Um cara que eu poderia facilmente estender a mão para ele. Não porque eu sou abastado, mas eu sempre trabalhei fora, desde que eu iniciei o seminário, eu trabalho fora, numa lavanderia, e eu certamente, na minha limitação, poderia ter ajudado ele. Mas será que eu, de fato, me interessei em saber sobre realmente como estava a situação dele? Será que eu queria, de fato, pôr a mão em meu bolso e ajudá-lo na escassez que ele estava passando naquele momento e naquela hora? Quantas vezes, queridos, pessoas que estão sentadas dos nossos lados estão passando por dificuldades e nós não estamos nem aí? Há escassez em nossas vidas, há escassez em nosso meio. Será que estamos dispostos também a colocar as mãos em nossos bolsos e dar dos nossos próprios recursos a pessoas que estejam passando por dificuldades? Queridos, uma pesquisa feita em abril deste mesmo ano pelas universidades Livre de Berlim, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade de Brasília constatou que 6 a cada 10 famílias passam por insegurança e instabilidade alimentar. 60% da nossa nação está passando por instabilidade e insegurança alimentar. E provavelmente alguns de vocês podem estar passando por essa insegurança alimentar neste momento. Isso significa que você reduziu a quantidade e a qualidade dos alimentos que você consumia. Em casa nós fizemos isso. E desses 60%, 15%, totalizando aí cerca de 19 milhões de pessoas, passam fome. Não nos enganemos, queridos, há escassez em nosso meio. Assim como a escassez batia na porta da casa daquela viúva, querendo trazer o desamparo e o desespero para a sua vida, a escassez bate em nossas portas. Hoje, quer nós enxerguemos isso ou não, ela é uma realidade. Outra coisa que me chocou demais, na semana passada, vendo outra reportagem, cerca de 10 a 15 pessoas sentadas na calçada, esperando o caminhão do lixo chegar, para que elas pudessem se acotovelar, se amontoar e se enfiar dentro do caminhão de lixo para poder levar um pouco de comida para suas crianças em casa. Queridos, há escassez em nosso meio. Existem muitas outras formas de escassez, como eu disse na introdução, mas que não dá e não cabe, no segundo texto, nos aprofundar neste momento. Mas, queridos, há escassez em nossas vidas, assim como havia escassez na vida daquela viúva. E o desamparo, da mesma forma que batia na porta dela, muitas vezes está batendo na porta dos nossos lares. No entanto, a escassez não é a última palavra. No entanto, quando nós olhamos para o texto, quando nós seguimos essa narrativa, a escassez, o desamparo, a desesperança não são as últimas palavras. Nelas não batem um martelo, elas não fecham a conta, não passam a régua. Nós percebemos que, de fato, como aquele estudioso que diz que Deus é o grande provedor e o supridor das demandas e das necessidades do seu povo, ele se manifesta aqui de maneira maravilhosa, e Deus é a esperança da viúva. E Deus supre as necessidades da viúva. Logo depois desse diálogo com a viúva, e que ela responde: eu não tenho nada em casa, Senhor, a não ser uma botija de azeite. Botija é uma vasilha pequena, certo? Uma vasilha pequena de azeite. Ela recebe uma ordem. Os verbos que estão aí, vá pedir, declarados, saídos, proferidos pela boca do profeta Eliseu, são dois verbos imperativos. São dois modos imperativos que denotam ordenança, é um mandamento. Não é um conselho, não é uma indicação, uma sugestão, diz vá pedir, é uma ordem. Vá pedir recipientes vazios, vasilhas, em todos os seus vizinhos, em toda a sua vizinhança. E aí ele destaca, muitas. A Ara diz não poucas, muitas vasilhas. O profeta ele dá o direcionamento certo para a vida daquela viúva, certo do que Deus haveria de fazer na casa dela, certo do que Deus haveria de fazer na família dela.
do que Deus proveria. Afinal, essa viúva ela se direciona até o profeta porque ela sabe que dele vem o próprio cuidado de Deus. Deus manifesta o seu cuidado através do seu povo. Deus manifesta o seu cuidado através de pessoas que se comprometem com o seu reino, que se comprometem com o seu compromisso e com a sua missão de servi-lo, servindo ao povo. Servi-lo, servindo ao povo. Ela foi no lugar certo, ela foi buscar no Deus da provisão. Ela foi buscar no Deus que é o único capaz de suprir toda e qualquer necessidade. O profeta continua dizendo para ela, vai e pegue muitas e colete muitas, e aí quando você coletar essas muitas, você entra na sua casa, passar dos seus filhos, você fecha a porta e você vê o milagre acontecer, e você acompanha o milagre acontecendo. E foi o que ela fez. E aí da mesma forma, imagina essa viúva saindo da presença do profeta Eliseu, e ela então vai, provavelmente ela pega os seus filhos e ela sai coletando recipientes por toda a vizinhança, vasilhas e não poucas, e enchendo ali, e ela leva para sua casa, e quando ela chega na sua casa, ela fecha a porta para que não haja nenhuma interrupção, porque Deus não quer neste momento fazer nada por atração, para atrair, mas Ele quer fazer para que essa família seja e veja o propósito dEle para a sua vida. Então, eu imagino aquela mulher, ela com as vasilhas vazias, e ela olha para um filho, ela olha para o outro filho, e ela tem a botija de azeite, um filho dá a primeira, e ela enche, e aquela vasilha enche. E ela põe de lado. E vem a segunda vasilha, e ela pega e continua a derramar o azeite, e ela enche toda, e ela põe de lado. E vem a terceira. E vem a quarta, e vem a quinta. Eu imagino ela olhando para o seu filho sem entender o que está por acontecer, e um filho olhando para o outro, e o azeite vai sendo derramado, e o azeite vai sendo multiplicado, e aquele cheiro do azeite, ele toma conta de todo o ambiente, de tal forma que ele perfuma não só aquela sala, aquele quarto, aquela casa, mas perfuma com certeza e traz a esperança plena de um propósito de Deus e de um cuidado de Deus para a vida daquela família, e não para de encher as vasilhas até que acabam-se, e ela diz, traga mais um, e ele diz, acabou, e aí talvez eles olhem para trás e aquele estoque de vasilhas, agora cheias de azeite. Deus é um Deus que supre as necessidades daquela viúva. Então, logo após esse grande milagre, ela vai até o homem de Deus e ela revela para ele. E aí ele diz, outros dois verbos que estão no modo imperativo. Vá vender. Vá vender o azeite que você conseguiu, que Deus lhe deu, e com o que sobrar, com o dinheiro que sobrar dessa venda, você tem o suficiente para viver o resto da sua vida com seus filhos. Deus multiplica os azeites, Deus supre a necessidade daquela viúva. Queridos, mas havia aquele desamparo sentido na vida dela, aquela escassez que potencializava, como nós dissemos aqui, uma desesperança, foi transformado em esperança. O que fora e o que estava sendo perdido foi recuperado, foi solucionado, foi dado por Deus. Mas o maior presente que aquela família poderia receber, e não só aquela família, mas o maior presente que todas aquelas famílias que viviam naquele tempo, inclusive o profeta Eliseu, poderiam receber, e não apenas aquelas famílias que viviam naquele tempo e o profeta Eliseu, mas todo o maior presente que nós hoje aqui podemos receber. Não era uma abundância de azeite multiplicado. A nossa maior necessidade não éramos ter, assim como aquela própria viúva, por mais que ela pudesse pensar assim, a maior necessidade dela não era ter o azeite multiplicado. A maior necessidade dela, assim como todas as famílias da terra, era ter a vida plena e redimida. Uma abundância de vida. Afinal, todos, sem exceção, queridos, caminhavam para uma morte porque nasceram em rebelião para com Deus. Nasceram em pecado para com Deus. E esse nascimento rebelde, em rebelião para com Deus, levava a uma escassez e levava a um desamparo que não poderia ser redirecionado por nossas próprias forças,
que não poderia ser restaurado se dependesse apenas de mim, da minha força ou da sua força, ou das forças da mulher e daquela família. Era necessário que Deus, e apenas Deus, viesse e entrasse na nossa história, viesse ao nosso encontro e trouxesse uma esperança que esvaía-se pelas nossas mãos, que corria pelas nossas mãos, que nós não poderíamos pegá-la. Apenas Deus, e Deus assim o fez, Ele veio. Deus, no momento oportuno da história, se fez homem, encarnou-se e viveu entre nós e se fez um servo humilde e desta forma, humilde, entregou a sua vida numa morte dolorida de sangue. Cristo agora traz uma vida a nós, não multiplicando e não derramando o azeite, mas derramando o seu próprio sangue, para que a escassez e o desamparo fossem transformados em esperança. Para a minha vida, para a sua vida. Pelo meu desamparo e pelo seu desamparo, Cristo exclama na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, por que Deus, me desamparaste? No desamparo dele, nós fomos amparados. E a nossa escassez, ela foi redimida, transformada em esperança. Mas a morte não o segura, queridos. Ele ressuscita e com a sua ressurreição, a nossa esperança é completamente viva, porque Ele está vivo. Por todo este ato, por toda esta escassez, todo esse desamparo foi transformado em abundância na vida e na entrega de Jesus Cristo. E da mesma forma como nós vimos Deus suprindo a necessidade daquela viúva, nós também percebemos Jesus suprindo as nossas necessidades hoje também. As nossas necessidades, elas foram e elas são supridas em Cristo Jesus. E isso traz implicações à minha vida e isso traz implicações à sua vida, de dar continuidade à missão que Cristo inaugurou, que Cristo começou enquanto Ele esteve aqui na terra. Jesus, sim, da mesma forma que foi multiplicado o azeite lá para a casa daquela viúva e deu esperança àquela família, continua a multiplicar o azeite hoje. E pessoas que estão sem esperança conseguem vislumbrar a esperança muitas vezes. Tem um grupo de pessoas denominados artistas em ação. Um grupo de pessoas ali de Campinas, de diversas igrejas, é um grupo interdenominacional. E eles identificaram a situação na vida de 3 famílias que moravam dentro de um barraquinho. Numa situação deplorável, esgoto a céu aberto, rato dormindo junto com as crianças, 7 crianças, 3 famílias. E eles levantaram recursos, e eles levantaram voluntários, e eles levantaram pessoas para dar dignidade, não é mero assistencialismo. Não é mero assistencialismo. Eles poderiam dar uma cesta básica, virar as costas e ir embora. Mas eles levantaram todos os recursos possíveis e evitaram todos os esforços possíveis para que pudesse trazer dignidade àquelas pessoas. Eles construíram 3 casas para que aquelas famílias pudessem morar de maneira mais digna. Deus continua a multiplicar o seu azeite hoje em dia. Homens e mulheres que entenderam o seu chamado de ser voz e de ser a ação de Deus aqui, agora, neste momento. É dignidade, não é mero assistencialismo. E aí você pode estar pensando, poxa, mas eu não tenho muita coisa para poder contribuir. E aí eu te conto outra história. Semana retrasada eu dirigi a reunião de oração lá na comunidade onde eu estou hoje. E eu compartilhava com eles o texto de Marcos, capítulo 8, que é a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, onde os discípulos estão preocupados com aquilo que eles não têm. Onde vamos conseguir tanto pão para dar de alimento? E aí a preocupação de Jesus, veja só, a preocupação de Jesus é outra. Ele diz, o que vocês têm?
Enquanto eles estão preocupados com o que eles não têm, Jesus quer saber o que ele tem, porque através do que eles têm, Jesus vai realizar um milagre. Não é sobre o que eles não têm, é sobre o que eles têm. Da mesma forma que nós olhamos para o texto da viúva, o profeta pergunta através do que foi multiplicado o azeite na vida dela? Através da pequena botija de azeite que ela tinha na casa dela, não através daquilo que ela não tinha. E aí você pode perguntar, mas eu não tenho muita coisa. E aí eu, compartilhando esse texto na reunião de oração, e aí eu fui entrar numa ilustração e uma senhorinha me cortou. E eu dei graças a Deus porque ela me cortou, porque a ilustração que ela trouxe foi sensacional. Ela disse, Paulinho, olha só, aconteceu algo comigo hoje que é exatamente isso que você está falando. E aí eu falei, meu irmão, uma senhora amorosa demais, ama a minha vida, ama a vida da minha esposa, sensacional ela. E ela disse, a minha vizinha veio me pedir um pouco de feijão, porque o feijão dela acabou e ela não tinha feijão para dar para as crianças dela. E eu tinha meio pacotinho de feijão, Paulinho. Mas eu dei meio pacotinho de feijão para ela e eu disse que Deus ia multiplicar esse feijão na vida dela. Aí aquele feijão foi suficiente para o almoço. Aí ela falou, e deu 5 horas da tarde, meu filho bateu aqui na porta de casa e trouxe 3 pacotinhos de feijão para mim, que tinha sobrado da cesta básica dela. Semana passada ela me contou isso. Aí eu peguei um para mim, que eu não preciso muito, e dei 2 para ela. Eu falei que Deus ia multiplicar o azeite na vida dela. Falei, irmã, eu parei por aqui. Eu não vou mais fazer a ilustração que eu queria, porque o que você falou contemplou de maneira maravilhosa aquilo que eu queria falar. Você não precisa de muito. Deus multiplica o azeite através daquilo que você tem. O que você tem na sua casa? Uma pequena botija de azeite. Deus multiplica o azeite ainda hoje, queridos. Como Ele usou Eliseu, através de pessoas. Como Ele usou os vizinhos para dar os recipientes vazios. Como Ele usou esses próprios vizinhos, talvez, para comprar o azeite para suprir a necessidade daquela mulher. Deus multiplica o azeite ainda hoje. Quando nos casamos, nós fizemos uma cerimônia bem simples, estava em época de pandemia, bem simples. E aí, com o que a gente ganhou de presente, eu tinha bastante coisa na minha casa, a gente não ganhou móveis, nada, eles deram em dinheiro para nós, a gente conseguiu pagar todas as coisinhas do casamento, não ficamos com dívida nenhuma. E aí sobrou R$490 para nós. E aí a gente estava devendo o pai dela, que tinha emprestado uma quantia próxima dessa, para a gente fazer umas coisinhas. E aí a gente foi lá devolver, e ele disse, não, fica de presente para vocês. Fica de presente para vocês. E aí, R$490, gente, eu sou seminarista. Para qualquer real, é multiplicação de azeite. A gente pegou e falou o quê? Tem gente precisando mais que nós. A gente pegou esses R$490, repartimos, nós abençoamos um casal do seminário que estava passando por muita dificuldade, e um outro casal que tinha acabado de se casar e só um deles estava empregado. E Deus multiplicou o azeite na vida daqueles irmãos através da nossa vida. E não é só isso, Ele multiplicou na nossa também. Porque no outro dia, um missionário que estava no nosso casamento, ele ligou para nós e disse, estou depositando R$500 na sua conta de oferta. Ganhamos R$10 ainda mais de lambuja, Queridos, se você se propor a ter essa generosidade no coração, Deus não deixa te faltar. Deus não te deixa na mão. Deus é um Deus que continua a multiplicar o azeite ainda hoje. E a você que possa estar aqui ou que esteja nos assistindo, que possa estar passando por dificuldades neste momento, busquem ajuda, queridos. Não sintam-se constrangidos, não sintam-se envergonhados. Essa viúva, ela correu a quem podia dar auxílio a ela, a Deus, através daquele através do qual Deus se revela em povo. Ou seja, ela foi procurar o povo de Deus, porque procurando o povo de Deus, ela estaria procurando auxílio no próprio Deus. Não sintam-se constrangidos, busquem ajuda. Busquem ajuda. O povo de Deus é capaz de te dar o direcionamento, assim como Eliseu foi capaz de dar o direcionamento à vida daquela mulher, e Deus certamente vai suprir as necessidades do seu povo. É necessário que você se movimente. Lembra daquela história que eu falei da senhora no comecinho?
Aquela senhora que via o bebê sendo jogado de casa em casa, desamparado, escasso em uma vida de acolhimento, de carinho, de amor. Ela se perguntou: o que eu posso fazer para ajudar essa criança? E aí ela usou o dom dela. E ela adotou aquela criança. E aquela criança que não tinha perspectiva, que tinha uma vida sem futuro, sendo jogada de casa em casa, ganhou um acolhimento, ganhou um lar, ganhou nova perspectiva de vida. E glória a Deus pela vida dessa mulher, porque essa mulher é minha mãe. E eu era criança, sendo jogada de lar em lar. Deus multiplica. Ele torna desamparo em amparo. Ele transforma desesperança em esperança. Ele faz da escassez ser multiplicado o azeite. Mas, queridos, por muitas vezes, e diversas pessoas vão ter a experiência de buscar, muitas vezes, e não ter o seu azeite multiplicado. Porque existe falha no povo de Deus, assim como as leis não eram cumpridas lá atrás, muitas vezes o povo de Deus falha ainda hoje. E por consequência da rebelião do pecado, obviamente, existe caos no nosso mundo, existe destruição no nosso mundo. Pessoas, muitas vezes, passarão fome e morrerão passando fome, mas saibam que a maior necessidade delas pode ser suprida e não é do alimento físico e material. Este é importante sim, nós devemos zelar por ele, mas o maior presente que nós podemos ganhar é aquele que Cristo conquistou na cruz, por cada um daquele que é inserido no seu povo. Essa é a maior esperança. Neste mundo, nós passaremos por aflição. Mas tenhamos bom ânimo, queridos. Porque Ele, Jesus Cristo, já venceu o mundo. E pelo derramar do seu sangue nos foi multiplicado bênçãos sem medida. Jesus já nos livrou o seu povo. Ele nos dá a vida eterna, e essa vida é oferecida a nós. E se você ainda não assumiu esse compromisso, esse é o momento de você assumir esse compromisso, de você se apegar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sabendo que Ele é o único que pode gerar a esperança que você necessita. A esperança só repousa nele. Ele é o único que pode nos acolher de maneira plena e perfeita. Gostaria de trazer 2 desafios para que nós possamos refletir e praticar durante a nossa semana, durante a nossa vida, durante a nossa existência. A pandemia fez com que nós nos afastássemos das pessoas, certo? Eu te convido a nos aproximar das pessoas com os devidos cuidados, ok? Se aproximar das pessoas não é e procurar saber se de fato elas precisam de um auxílio e seja o auxílio de Deus na vida dela. Seja a multiplicação do azeite na vida dela. Eu te desafio, faça isso, escolha uma pessoa, se aproxime dessa pessoa. Se você sabe que alguém está passando dificuldade, encoste. Faça isso. O segundo desafio é para aqueles que estão passando dificuldade, mais uma vez. Não se constranja, não retenha isso para você. Busque ajuda em Deus. E buscar ajuda em Deus é buscar auxílio no seu povo, é buscar auxílio na sua igreja. E que o Espírito Santo possa nos dar essa capacidade, essa empatia, esse amor, esse cuidado, essa entrega. E que possamos ver cada vez mais vidas sendo alcançadas
pela multiplicação do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Depois eu convido o reverendo que tome a palavra aqui à frente. Reflita por um momento em silêncio. Ore. Se essa palavra de fato falou com você e se te desafiou, é para você. Não é para o cara que está do seu lado, é para você. E clame a Deus, se nós temos falhado, clamemos a Deus para que Ele nos dê intrepidez, coragem, ousadia, cada vez mais. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por nos confrontar pela Sua palavra. E te agradecemos infinitamente mais porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos acolheu, porque o Senhor nos tem como seus filhos e seu povo. Por mais que as dificuldades venham a tentar tragar a nossa esperança, que nós fundamentemos a nossa esperança na obra de Jesus Cristo, única e suficientemente capaz de acabar com toda a escassez, com todo o desamparo e trazer toda a esperança. Nos capacite cada vez mais a vivermos como de fato e de verdade, sinceramente, realmente como seu povo aqui. Povo chamado por ti, vocacionado por ti para também propagar e compartilhar, ser responsabilizado e cumprir essa responsabilidade de ser a sua voz aqui na terra para aqueles que ainda não conhecem essa voz, esse acolhimento e esse amor maravilhoso. Nos ajude, porque somos fracos, incapazes e falhos. Mas o Senhor é capaz e o Teu Santo Espírito habita em nós. E Ele nos capacita a essas realidades. Hoje e sempre. Em nome de Cristo, nosso Senhor, Salvador, Redentor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, que o Senhor, ó Deus, possa aplicar a tua palavra aos nossos corações, e como o apóstolo Paulo diz, ó Deus, que nas coisas ordinárias da vida nós glorifiquemos ao Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, a ação e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.